Gente, o Joãozinho quer saber o que que faz. É. Né? Vamos. João faz Participa da nada. conversa, João. Tá bom. Gente, fica quieto. Gente, então, já que não vai ter audiodescrição, eu chamo vocês só para dar um oi. Fica assim, quieto, por Matheus. Ela cima. quer começar ao vivo. Já estamos ao vivo. Começa. Oi! Boa noite! É sempre eu, essas gafas, né? Do ao vivo, no ao vivo, tal, não tá. Enfim, boa noite, bem-vindos todos os nossos telespectadores, que na verdade não são os nossos telespectadores, são os telespectadores de Jesus, né? Da Boa Nova, porque nós não somos as estrelas, como eu aprendi recentemente. Como aprendi, não, como fui lembrado recentemente. E para começar, gente, nosso episódio 100. E a gente está comemorando aqui como se fosse o centenário do Evangelho com o Jovem no Lar, tá? É... Bom, perdão, esqueci uma coisa importantíssima. Nossa áudio descrição. Vou me descrever para vocês, nossos ouvintes, por motivos de inclusividade. Então, eu sou um jovem branco Fala o com uma seu nome, camisa. jovem. Matheus! Gente do céu. Eu sou um jovem branco chamado Matheus, com uma camisa branca, regata, um fone de ouvido dos dois lados, um cabelo longo preso no fone de ouvido. E, enfim, para oficialmente começar o nosso centésimo evangelho, queria que a Mariane falasse algumas coisinhas pra gente. Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. É com muita alegria que hoje aqui estamos reunidos, fazendo parte dessa festa. É uma festa material, porque alegra todos os nossos corações, mas, com certeza, a festa espiritual ela é muito maior, porque são 100 evangelhos. E aí a gente imagina a perseverança, a persistência, a dedicação desses jovens tão amados e tão queridos. Essa atividade do Evangelho no Lar, o Evangelho do Jovem, ela também é uma atividade do atendimento espiritual do CERJ, da área de educação, juntamente com a área de comunicação, que a Jaqueline carinhosamente, todas as semanas, são 100 semanas também para você, Jaqueline à frente dessa transmissão, combinando com eles, inclusive ensinando a eles toda essa parte técnica dos bastidores. Então, é com muita alegria que nós parabenizamos a todos vocês, nossos jovens tão amados e tão queridos, mas também agradecemos a equipe espiritual responsável por esse trabalho. Com certeza ganhamos muitos amigos espirituais realizando essa tarefa tão sublime que é o Evangelho no Lar, e esse em particular realizado por jovens. Muito obrigada. Feliz Evangelho. Então agora eu chamo ao microfone a querida Clarinha para um anúncio bombástico, faraônico. Oi, Clara, o Oi, que você tem para falar? Oi, eu sou a Clara, né? Sou uma mulher branca, uso óculos, tenho cabelo comprido castanho e estou de blusa preta. Então, gente, há um tempo já tinha algumas pessoas, alguns telespectadores, perguntando sobre contato conosco, se a gente tem redes, alguma coisa assim. E a gente queria usar esse episódio 100 para lançar o nosso Instagram do Evangelho no Lar. Então, agora nós temos oficialmente. A Milena vai transmitir a tela do Instagram para todo mundo ver?
Nós temos agora oficialmente um Instagram, onde a gente vai postar dicas assim de página, de música. A gente vai se apresentar, né? Quem somos nós, o que é esse trabalho do Evangelho, para quem não conhece. A gente vai explicar um pouco como fazer o Evangelho lá, para você que quer fazer na sua casa. Então, tá aí, gente, o nosso Instagram. O arroba é Evangelho com os Jovens. E é isso. Sintam-se à vontade para seguir, para entrar em contato com a gente. E é isso, gente. É muito feliz de estar trazendo essa novidade aqui. Uhul. É, eu não sei se alguém já está se prontificando disso, mas eu vou dizer que o link para o Instagram estará no chat. Eu espero que esse link chegue no chat através de alguém. Eu mandei o link. Maravilha. Tá. Então agora eu chamo para a leitura da nossa página inicial ou a música primeiro? Música, não? A Música. música. Então não chamo ninguém porque é a música. Eu chamo Por que quem você não canta essa apresenta música. todo mundo logo, Matheus? Vai todo mundo falar. Um de cada vez. A gente não falou Não, isso, mas Matheus, faz isso no início, antes da quem é prece. você? Quem é você? Eu sou o Gabriel, sou uma pessoa branca, uso óculos, tô com uma camisa azul escuro e tô com o fundo borrado. Aí apresenta todo mundo, Matheus. É assim que se faz o evangelho, Matheus. Tá bom, Gabriel, obrigado. Alice, em ordem alfabética, a partir de agora, fala com a Oi, gente. gente, boa noite. Eu sou Alice, eu sou uma mulher jovem branca, tô com uma camisa branca, fone de ouvido branco, tudo branco hoje, festa no céu. Tô com meu cabelo castanho, escuro, curto, atrás de mim tem um estante, um guarda-roupa. E tô muito feliz de estar aqui com vocês em mais um centésimo evangelho aí, que a gente continue por mais muito tempo. Isso aí. Agora, próxima na ordem alfabética que eu parei para pensar, Estela. Fala com a gente. Oi, amigo, boa noite. Amigos do Evangelho, é muito bom a gente estar aqui. Então, eu sou uma mulher jovem, de pele branca, cabelo cacheado castanho e o fundo é Emaús. Então, pode ir, Mateuzinho. Pode ir, Mateuzinho não, pode ir, Isabelle. Se apresenta, querida. Amiga, seu áudio tá Pera- muito baixo. Estão me escutando melhor? Foi? Melhorou, perfeito, vai. Então, continuando, meu nome é Isabelle, eu sou uma mulher branca, de olhos castanhos e cabelo castanho bem escuro, e no momento eu estou no meu quarto com uma camisa rosa bem clarinha. Agora, João, deu ar de sua graça. Boa noite, pessoas. Tudo bem? Eu sou o João, sou um jovem branco, de cabelo castanho, cacheado, tem olhos castanhos, estou numa camisa preta. É isso. É isso. E para finalizar esse grupo fenomenal, Milena, dá um oi. Oi, gente, boa noite. Me chamo Milena, sou uma mulher branca de 20 anos, tenho cabelos cacheados ruivos, estou usando uma camisa lilás, tô com um fone preto e atrás de mim tem um guarda-roupa e uma escada. Beleza. Agora, então, Gabriel, vamos para a música, nos acalmarmos para a nossa prece inicial.
em alguns instantes. Eu acho que tá sem som. Cadê o botão de som? Não tem botão de som. Tem sim. Gente, 100 semanas de evangelho, mas continuamos em Não busca de tem botão de som, conhecimentos gente. básicos, gente. Não tem. É Aqui, ó. Todo sobre mundo Achei, clica achei pra o botão de som. compartilhar. Agora eu É tenho que sobre achar isso. agora eu tenho que achar o YouTube. Calma aí. Tá, achei. Agora vai. Oi. Pra viver mais feliz, pra viver feliz, pra se conseguir conquistar um sentimento de viver feliz, realmente em paz. Preciso se faz perceber que a todo instante a vida vem e diz: ajude mais, sair mais de si, procurando descobrir onde se encontram dor, medo e solidão. Buscar outro irmão, abrandar seu sofrimento, iluminar de amor seu coração. Então, todo bem que é manifesto, todo gesto de bondade, gesto de amor que você realiza, sem auxílio ao outro ser, com certeza voltará, devolvendo a você esperança e alegria de viver, pelo simples sentimento do prazer de servir, de entender, de amar. E assim vai chegar pra você um novo tempo de alcançar a paz ao compreender que ajudar. Ao você compreender que ajudar é diretriz pra viver mais feliz, pra viver feliz. Bom, depois dessa música que embalou nossos corações, podemos então dar início à nossa prece. Eu vou fazer a nossa prece, então vamos todos fechar nossos olhos e agradecer por mais um dia de evangelho, por esse evangelho de data especial de 100 episódios, que possamos aproveitar ao máximo, desfrutar de todos os sentimentos e ensinamentos que esse evangelho vai trazer a todos nós, tanto aqueles que estão aqui, o grupo de jovens que estão conversando sobre, como aqueles que estão ouvindo, entendendo, participando, estando com a gente. Agradecemos por todos. Assim seja, graças a Deus. Então agora vamos para. Pessoal,
Acho que vale a pena dizer, não sei se já vocês já imaginavam ou não, mas sendo um evangelho tão especial, né, para o pro projeto e pra gente, hoje vai ser uma coisa um pouquinho mais longa, tá? A gente vai, né? Porque, pô, tivemos palavras especialíssimas, temos todo o nosso elenco aqui reunido, entendeu? Então, nós vamos nos delongar um pouquinho, mas fiquem com a gente comemorando, tá? Agora sim, a página. Oi, gente, tudo bem? Vamos lá, vamos ler a nossa página de reflexão de hoje que a gente trouxe também, que se chama No Grupo Espírita. Ela foi escrita pelo Emmanuel e psicografada pelo Chico Xavier. Fiquem à vontade nos comentários, tá? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Quem disse isso foi Jesus, está registrado em Mateus, capítulo 18, versículo 20. Compreendendo-se, diz Emmanuel, que cada obreiro da seara espírita cristã se incumbe de tarefa específica, é forçoso indagar de quando em quando a nós mesmos o que somos no grupo de trabalho a que pertencemos. Uma chave de solução nos obstáculos ou um elemento que os agrava. Um companheiro assíduo às lições ou um assistente que, por desfastio, aparece de vez em vez. Um amigo que compreende e ajuda ou um crítico inveterado que tudo complica ou desaprova. Um bálsamo que restaura ou um cáustico que envenena. Um enfermeiro consagrado ao bem da comunidade ou um doente que deva ser tolerado e tratado pelos demais. Um manancial de auxílio ou uma charneca deserta sem benefícios para ninguém. Um apoio nas boas obras ou uma brecha para a influência do mal. Uma planta frutífera ou um parasita destruidor. Um esteio da paz ou um veículo da discórdia. Uma bênção ou um problema. Façamos semelhante observação e verificaremos sem dificuldade se estamos simplesmente na doutrina espírita ou se a doutrina espírita já está claramente em nós. Bom, pequeno, mas forte, né, gente? Emmanuel veio com tudo, botar a gente no chinelo para a gente refletir o que estamos sendo nas reuniões, nos grupos espíritas e, consequentemente, nas nossas vidas, né? A gente vai abrir um pouquinho para comentários aqui, quem quiser comentar algo no chat também, depois a gente vai ler. Mas vamos começar dizendo, né, dessa frase de Jesus, dizendo, né, de onde estiverem reunidos ali alguns, ele já vai estar conosco. E nós estamos nos reunindo vários, então certamente Jesus está conosco durante essas semanas. E que bom, que feliz, que a gente não esqueça disso, né? E acho que é bem legal o jeito que o Emmanuel escreve, porque algumas vezes a gente deixa... É forte, não é leve, é uma coisa pesada. É difícil a gente se identificar, se a gente se identificar ali para não estar sendo tão produtivo, né? Não estar aproveitando, contribuindo nos espaços que a gente está. Mas é legal o jeito que ele escreve, né? Porque às vezes são detalhes que passam, a gente não presta atenção. E a ideia é que a doutrina espírita, como ele escreveu, esteja dentro de nós e não a gente só esteja de passagem ali, ocupando espaço, ou passando tempo, ou até, infelizmente, contribuindo, entre aspas, negativamente, né? Quem quer comentar mais sobre esse capítulo? Eu posso comentar. Eu queria falar que é legal essa primeira frase de Jesus, né? Porque a gente tem que pensar por que onde estarão um ou mais falando, né, sobre mim e estarei no meio de vocês, né? Porque, assim, Jesus, ele já começa, né? Ele tem a questão dos próprios discípulos, né? Jesus não pregava para o vento.
Então, quando tem essa reunião de pessoas que estão dispostas a conversar sobre os ensinamentos dele, né, sobre a mensagem divina, e depois vem a gente para conversar sobre o espiritismo, né? É a força que tem Cristo nessa comunhão que a gente tem. E eu acho que é muito forte, né? A gente pensar que Cristo ele está com a gente, principalmente nesses momentos que a gente está aqui para falar dele, para pensar sobre ele e para nos fortalecer. E esse espírito, o grupo, ele consegue fazer, né? Com o grupo, a gente consegue nos sentir mais fortes, lutar contra a solidão, lutar contra a tristeza e trazer alegria. Que era isso que Jesus pregava. E era isso que Jesus fazia com seus amigos, que eram os discípulos e todos aqueles que o seguiam. Eu acho que a gente tem que se ver muitas vezes nesse papel de discípulo, né? De alguém que segue, que tenta não imitar os passos, mas seguir a risca, assim, o que está sendo dito. Eu acho que é uma boa reflexão para a gente pensar. A Isa queria falar, né? Só queria acrescentar o comentário do Gabriel, a ideia do feste de varas, né? Que juntos estamos mais fortes. E relembrar, né? Que a gente está aqui no Evangelho e não está sozinho. Fala aí, Isa. Breve comentário que eu gostaria de falar, só para comentar a fala de vocês, seria Amiga, fala mais que, pertinho ou fala um pouquinho mais alto, por favor. claro, um comentário que eu gostaria de fazer só para acrescentar é uma reflexão. Se a gente é o que a gente é no centro espírita, digo, se a gente só trata bem o próximo dentro do centro espírita, se a gente só tem essas atitudes só dentro do centro espírita, ou se quando, ou se da porta do centro espírita para fora, você é uma pessoa totalmente diferente, que diz respeito às pessoas e essas coisas. Eu acho que é uma reflexão muito importante, porque o que que adianta, né? A gente ser o exemplo, o palestrante, a pessoa que sempre distribui conhecimentos e não está colocando isso em prática fora do centro, né? Só isso que eu queria falar. Só isso, só, gente. Ela só jogou isso e, assim, só um comentário básico. Mais alguém para colocar sobre a nossa página inicial? Também tem muita questão, tipo assim, é a questão da reflexão em si, de como quando a gente olha para si mesmo, o que a gente está fazendo nesse momento agrega o todo. O que a gente está fazendo? A gente é uma âncora ou a gente está ajudando o grupo a se movimentar? Porque no final, assim, a gente pode achar que está fazendo melhor, a gente pode achar que está fazendo coisa boa, só que no final a gente tem que refletir um pouco para ver se será que tudo que a gente está fazendo nesse momento está sendo o que eu quero fazer? Boa, João. A gente já pode botar lá acrescentando na página do Emmanuel o exemplo da âncora também, né? Mas é isso. Vamos seguir agora pro Evangelho. Também é uma temática semelhante. E aí, alguém vai ler pra gente que eu não me lembro quem. Reuniões espíritas. A gente vai falar sobre o Evangelho do capítulo 28, itens 4 e 5. Onde quer que se encontre duas ou três pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Mateus, capítulo 18, versículo 20. Prefácio. Estarem reunidas em nome de Jesus duas, três ou mais pessoas. Não quer dizer que basta se achem materialmente juntas. É preciso que o estejam espiritualmente, em comunhão de intentos e de ideias, para o bem. Jesus, então, ou os espíritos puros que os representam, se encontrarão na Assembleia. O Espiritismo não faz compreender como podem os espíritos achar-se entre nós. Comparecem com
seu corpo fluídico ou espiritual e sob a aparência que nos levaria a reconhecê-los, se tornassem visíveis. Quanto mais elevados são na hierarquia espiritual, tanto maior é neles o poder de radiação. É assim que possuem o dom da ubiquidade e que podem estar simultaneamente em muitos lugares, bastando para isso que envie a cada um desses lugares um raio de suas mentes. Dizendo as palavras acima transcritas, que Jesus revelar o efeito da união e da fraternidade. O que o atrai não é o maior ou menor número de pessoas que se reúnem, pois em vez de 2 ou 3, ouvir a ele podido dizer 10 ou 20, mas o sentimento de caridade que reciprocamente as anima. Ora, para isso, basta que elas sejam duas. Contudo, se essas duas pessoas oram, cada uma por seu lado, embora dirijam-se ambas a Jesus, não há entre elas comunhão de pensamentos. Sobretudo, se ali não estão sob o influxo de um sentimento de mútua benevolência. Se olham com prevenção, com ódio, inveja ou ciúmes, as correntes fluídicas de seus pensamentos, longe de se conjugarem por um comum impulso de simpatia, repelem-se. Nesse caso, não estarão reunidas em nome de Jesus, que então não passa de pretexto para a reunião, não tendo esta por verdadeiro motivo. Isso não significa que ele se mostre surdo ao que lhe diga uma única pessoa. E se ele não disse, atenderei a todo aquele que me chamar, é que, antes de tudo, exige o amor do próximo. E desse amor, mais provas podem dar-se quando são muitos os que exoram, com exclusão de todo sentimento pessoal, e não um apenas. Segue-se que, se uma assembleia numerosa, somente 2 ou 3 pessoas se unam de coração pelo sentimento de verdadeira caridade, enquanto as outras se isolam e se concentram em pensamentos egoísticos ou mundanos, ele estará com as primeiras e não com as outras. Não é, pois, a simultaneidade das palavras, dos cânticos ou dos atos exteriores que constituem a reunião em nome de Jesus, mas a comunhão de pensamentos em concordância com o espírito de qualidade que ele personifica. Tal o caráter que devem revestir as reuniões espíritas sérias, aquelas em. Para mim, pelo menos aqui tá meio cortado o texto, não estou conseguindo ler Eu o posso, texto. posso terminar. Tal caráter de que devem revestir-se as reuniões espíritas sérias, aquelas em que sinceramente se deseja o concurso dos bons espíritos. Agora sim. Tava ali na abinha das opções do Zoom, né? Tipo, cortada. Assim, É. vou saber. Assim que a gente consegue experiência, né? Bem, voltando aqui ao assunto, assim, fazendo um comentário assim breve, eu lembrei bastante do filme Nosso Lar, de quando esse último filme, Nosso Lar 2, o segundo que lançou, se eu não me engano, esse ano, que eu lembro que teve uma parte que lá naquele centro espírita estava tendo as reuniões, né? E aí saíram, né, aquelas vibrações, aquelas luzes irradiando, né? Essa, enfim, essa energia boa. E outra coisa que eu gostaria de falar sobre essa página é justamente isso, que a gente está se reunindo para falar sobre os propósitos de Jesus, realmente com essa intenção, né? Porque não adianta eu querer simplesmente estar aqui só falando coisas e meu pensamento não estar ligado a isso, né? Não estar ligado a coisas boas. A realmente qual seria esse propósito? E é isso, né? Isso eu achei bem importante.
E eu acho que a gente pode pensar, tipo, na página de hoje, mas pensar no propósito do trabalho. E não, tipo, a gente que está aqui fazendo o evangelho para vocês, mas a gente pensar na importância de estarmos presentes no evangelho. É na comunhão que a gente faz. E a gente está aqui pensando, estamos aqui vibrando. É um pouco do que a Isabelle falou. A gente está gerando todos esses fluidos que permitem que harmonize a nossa casa, harmonize a nossa semana. A gente está sem evangelhos fazendo isso. Em abril, se não me engano, a gente vai chegar a 2 anos de trabalho. Então, imagina, daqui a 8 anos, a gente tem 10 anos de trabalho, 10 anos produzindo fluidos, atraindo bons espíritos, ajudando os espíritos necessitados, ajudando os encarnados que estão necessitando. Então, assim, é a gente pensar que o evangelho não é só feito por nós, jovens, que estamos aqui lendo o evangelho, refletindo, mas é por todo mundo que assiste, todo mundo que compartilha, todo mundo que pensa, vibra junto. E eu acho que essas páginas, que não foram escolhidas ao acaso dessa vez, a gente pode refletir um pouco sobre isso, sobre a importância mesmo de estarmos presentes, de pensarmos, dedicarmos esse tempo da semana. Porque eu entendo, às vezes a gente não tem tempo para fazer um trabalho de mais tempo, fazer uma coisa a longo prazo, mas às vezes a gente tem meia hora, 1 hora da nossa semana para doar, para pensar sobre Jesus, para doar, para pensar sobre a espiritualidade. Eu acho que a gente tem que refletir sobre a importância desse trabalho, sobre a importância de nós, jovens, fazermos o trabalho, e da importância de vocês que estão vendo o trabalho e compartilhando, pensando junto com a gente, refletindo. Porque, óbvio, vocês não estão falando ativamente, mas vocês estão refletindo, vocês estão ouvindo o que a gente está falando, vocês pensam sobre o espiritismo. Isso tudo é válido, isso tudo constrói o espiritismo que a gente conhece e a sociedade que a gente quer construir, né? Eu acho que a gente pode pensar muito da página e do evangelho hoje, né? Como o episódio 100. E assim, isso que o Gabriel falou, a gente fala, tem 8 pessoas aqui fazendo a live. Tá, mas não é só a gente que está reunido nesse momento, né? Tem quem está assistindo, tem os espíritos que também certamente estão conosco. Então, assim, tem muitas pessoas aqui reunidas, né, para pensar sobre Jesus, para falar sobre Jesus. Então, assim, com certeza, agora nesse momento, a gente está recebendo, né, essas energias positivas, porque eu acredito que, assim, a gente que está aqui, a gente está fazendo evangelho, quem está assistindo, enfim, nós, eu imagino que todos nós estejamos realmente, assim, acreditando no que a gente está falando, refletindo sobre o que a gente está falando, porque é o que ele falou tanto na página quanto no evangelho. Se a gente está aqui só por estar, não vai mudar nada, né? A gente não vai ganhar nada com isso, mas se a gente está aqui realmente refletindo e acreditando no que a gente está falando e praticando também, né, o que a gente está falando, com certeza a gente vai ganhar, né, esses bons fluidos e essa alegria, né? E assim, e é muito também o que a Isabelle falou antes, né? A gente está realmente fazendo isso na nossa vida, a gente está realmente colocando em prática, porque só vir aqui no Evangelho também é mais fácil, né, do que no dia a dia, na nossa vida, no ambiente que a gente não tá, né, pronto para. Às vezes a gente acha que tá, mas aí chega numa dificuldade e a gente não age da melhor forma possível. Então, assim, também é o que a gente sempre fala, por exemplo, da Comerge. Na Comerge é muito fácil ser legal com todo mundo, tratar todo mundo bem, colocar em prática, né, as coisas que a gente estuda, mas e quando a gente sai? Como é que a gente está se comportando? Como é que a gente está agindo, né? O importante é quando a gente não está aqui, quando a gente não está no centro, quando a gente não está numa atividade espírita, né? O importante é quando a gente está na vida mesmo, né? No dia a dia. Outra coisa assim, que eu acho que esse texto fala muito bem é sobre isso, assim, que, assim, que a evangelização espírita, que o encontro de pessoas, tipo o evangelho ou qualquer outro tipo de encontro desse tipo, é um trabalho em grupo, tipo assim, tanto assim, das pessoas estarem aqui, de estar todo mundo pensando, refletindo, indo nas reuniões, olhando o grupo do WhatsApp, lendo a página, em si, se não. Também tem o esforço espiritual, de você estar conectado com esse trabalho, de você estar conectado com as pessoas que estão nesse trabalho. Então, tipo assim, é uma coisa que eu acho muito bom a gente pensar, de se conectar como um grupo todo, tanto como no trabalho, tanto no trabalho, aqui, da gente estar aqui gravando coisa, câmera,
a sensação que não vai, tudo. Tanto quanto espiritualmente. A gente está trabalhando na nossa questão mental e espiritual. O que eu acho interessante também é que a gente abrindo as portas do evangelho, né? A gente estando conectado com o evangelho, com tudo que a gente está aprendendo e ensinando também, a gente abre eh, a oportunidade de vir espíritos de luz para nós, né? E também para outras pessoas que, por exemplo, na nossa casa, às vezes não. Por exemplo, na minha casa, meu pai, meu primo, eles não são espíritas. E dá para ver quando tem um evangelho, quando eu abro o evangelho, ou quando minha mãe faz o evangelho no lar, a vibração muda. E eles já entram numa vibração que eles não conhecem. Então, tipo, é totalmente. é, Diferente, sabe? Tipo, a vibração fica melhor e a gente consegue harmonizar e ficar todo mundo tranquilo, porque nós preparamos o ambiente para eles também conseguirem sentir isso mesmo indiretamente, sabe? Eu acho isso também importante da gente perceber que quando a gente abre o evangelho pra gente, a gente também tá abrindo para outras pessoas. E não necessariamente na nossa casa também. Nossos vizinhos também podem sentir um pouco, porque às vezes é tão perto, né, um dos outros, que ainda sente essa vibração e esse amor e essa luz que é o evangelho no lar. E antes da Estelinha falar, porque ela vai falar, porque ela não falou até agora, já estou te convocando, dona Estela. Isso que a Milena falou, a gente teve um comentário aqui da Ana Rosa, dizendo que o Chico dizia que quando uma casa faz o evangelho no lar, todo o quarteirão se ilumina. Quantos quarteirões estamos iluminando, não é mesmo? Que alegria pensar sobre isso. Mas eu só queria acrescentar a questão, né, de que a Milena falou um pouco, do grupo, né, do coletivo, o Gabriel falou, todo mundo falou, né, que um dos principais objetivos do Evangelho é o fortalecimento, né, nosso fortalecimento em conjunto. E foi o que a Milena falou, às vezes na nossa casa a gente está fazendo sozinho, outra pessoa está fazendo sozinha. Mas quanto estar em grupo nos fortalece, né, porque a gente sabe que as coisas são difíceis, nem sempre a gente vai estar animado para o Evangelho. Tem semanas, eu vou falar por mim, se as pessoas se identificarem, aí é a questão delas. Que assim, essa semana, poxa, não estou muito animada para fazer. Mas eu falo, não, é um compromisso, mesmo que eu não esteja animada, eu vou estar lá e tal. Então, assim, foi o que a gente conversou. O ideal é que a gente esteja vibrando, esteja imerso nessa vibração conectados. Mas mesmo que a gente vá por, entre aspas, uma obrigação, já é importante, porque a gente sabe que é isso, a gente está comprometido, a gente está aqui. Com certeza a gente vai se sentir melhor e vai sentir a melhoria dessa vibração em algum momento. Então, a gente estar junto, essa ideia também do feixe de vários, poxa, estou fazendo parte de um coletivo, me animo muito mais estar fazendo o evangelho em coletivo do que fazendo o evangelho em casa. Então, você que também está fazendo o evangelho em casa sozinho, com muitas aspas, porque certamente tem o seu mentor, amigos espirituais e também tem a gente, se sinta fortalecido, que a gente possa continuar em grupo nessas reuniões espíritas, porque é isso, aqui a gente está numa reunião espírita e certamente séria, como diz o Evangelho. Mas fala aí, Estela, estamos te aguardando. Olha, é uma alegria a gente poder estar aqui hoje. Eu estava ouvindo a fala de cada um de vocês e pensando nessa diversidade que a gente tem no nosso grupo e que faz ele ser tão único e autêntico, né? Eu venho pensando muito nessa palavra, autenticidade, porque o nosso grupo, ele, nesse momento de evangelho, ele representa o que é ser família, né? Porque na família a gente encontra, como a Milena falou, diversidade. E a gente, às vezes, não vai ter pessoas que pensam como a gente, mesmo que sejam espíritas, às vezes não estão naquele momento, como a Alice falou, não estão no momento de vibração do evangelho, no dia que é o evangelho no nosso lar. E quando a gente está com os amigos, que, né, tem aquele ditado, né? Ah, família a gente, entre aspas, não escolhe, porque sim, tem uma programação, mas os amigos a gente escolhe estar ao lado. Então, assim, por essa ideia a gente pensa, poxa, a gente escolheu estar aqui um do lado do outro, tanto aqueles que conectamos no YouTube, quanto o que a gente está aqui no Zoom. Então,
é interessante a gente pensar que nesse meio em que a gente tecnicamente está mais aberto, porque, poxa, amigos foram aqueles que nós escolhemos estar ao lado, também fazer dos nossos familiares esses amigos para que mais facilmente a gente consiga perceber, né, e ter uma comunhão de ideias, que é esse o propósito de Jesus, né? Afinal, como já foi falado aqui em várias falas, esse trabalho é de Jesus. Então, é uma comemoração no reino dos céus, com certeza, porque toda aquela luzinha que se acende, que se junta a tantas outras, de tantos outros trabalhos de Jesus, é uma alegria no reino dos céus. Então, é muito bom isso. Temos comentários, né? Quem é que vai poder ler os nossos comentários de hoje, que temos vários? Eu posso ler. Então, nós temos os nossos muito boa noites. Como hoje a live está com uma audiência maior do que de costume, estamos com muitos boa noites, além do que a gente normalmente tem. Então, eu não vou fazer igual a Alice e ler o nome de todo mundo, não. Eu vou dar uma boa noite geral para todo mundo. Mas sintam-se abraçados todos que estão aqui Mas ao sintam-se vivo, abraçados que estão pelos seus boa assistindo noites. depois. Hum, a Mariane mesmo, ela falou: boa noite, meus amores, que alegria de estarmos comemorando 100 anos de Evangelho. Parabéns pela perseverança, persistência, alegria e beijos. Gente, a gente tá com uma dificuldade Ela no não nosso falou 100 grupo. anos de evangelho. Se você ler a mensagem, está escrito 100 evangelhos. Ela A não falou gente tá 100 com uma evangelhos. dificuldade. É Foi tão mal. automático o negócio dos 100 anos. Eu É preparei porque, todo gente, mundo para isso. No início eu falei, a gente tá comemorando como se fossem 100 anos. é porque a Centenário gente do está nessa Evangelho no piada Lar. interna dos 100 anos, que alguém falou 100 anos, agora tudo é 100 anos de evangelho, para vocês se sentirem incluídos na nossa piada interna. E aí agora tudo a gente lê 100 anos de evangelho, acontece. Aí a Rita Corê falou: boa noite, jovens, de hoje, de ontem e de sempre. Aí eu não sei se isso foi uma pergunta para gente ou se só foi uma pergunta retórica. Em quantas encarnações conseguimos ser jovens, passar pela mocidade e sair da existência melhores do que éramos antes? Esperamos que todas, né, Rita? A gente espera É, que toda reencarnação a gente saia melhor do É, que antes, né? a gente sempre sai, né? é. Se a nossa reencarnação atuar a nossa melhor encarnação, então a gente sempre sai um pouquinho melhor, né? Pior não dá, mas melhor é bem possível. Que bom vocês fazendo esse movimento e que Deus continue abençoando cada um. Aí tem a Ana, né, que a Alice já leu. Boa noite, belo trabalho dos jovens. Tem uma frase que a Maria Helena tem uma frase que não me lembro do autor espiritual. No momento que fala: se todos varressem à frente de sua casa, toda a rua ficaria limpa. Eu me perdi, calma, isso. Aí fala jovens de reflexões maduras. O Evangelho no Lar, a Lucimar falou: o Evangelho no Lar também me proporciona sustentáculo para suavizar a convivência residencial. A Que Clara bom! Vasconcelos: parabéns ao trabalho de todos vocês, que possamos levar o Espiritismo e os ensinamentos de Jesus para as pessoas com quem convivemos, não de forma impositiva, mas compartilhar ideias e refletindo. As pessoas falando que estão E muito felizes com a ações, né? gente, Ações que o abraço nossas para chegou. eles também já é compartilhar. É. Mas é isso, gente. É uma alegria estar com vocês todas as vezes. E que bom que a gente está conseguindo juntos sustentar as adversidades da vida, porque sabemos que a vida é muito complicada, mas juntos nós conseguimos lidar com as situações. E não acabou por aí, porque O agora temos evangelho uma não é feito. atividade. Eu ia falar isso também. Que o Ah, então evangelho não é agora. feito Não, só pra fala. gente, né? Não, porque é pra gente agradecer também a quem participa com a gente no chat, a gente que tá toda semana, a gente que chegou hoje. Vocês também constroem o evangelho junto com a gente, né? Tanto que, assim, quando a gente, por algum motivo, precisa deixar um evangelho gravado, e a gente sempre fala que, ai, senti muita falta do chat, de trocar, de ver o que as pessoas também estão pensando, né? A gente tenta ao máximo fazer ao vivo, mas tem semanas que não dá, por algum motivo técnico, ou, por exemplo, durante o Comerge, né? Não tem como a gente fazer ao vivo.
Mas ao vivo sempre é muito melhor, porque tem a participação também de todo mundo que está nos assistindo. Então, obrigada a vocês também. E antes da Estela, né, fazer a nossa dinâmica, né, para a gente ir para o encerramento, também lembrando novamente para quem chegou agora do nosso Instagram, gente, corre lá no Instagram, não agora, porque agora a gente está no Evangelho, quando o Evangelho acabar. Inclusive, vou comentar um negócio aqui, hein? Vi que tem gente seguindo durante o Evangelho, hein? Olha só, vai lá depois do Evangelho, gente. Vamos focar aqui, brincadeira. Pode ir agora também, que eu também tô com o celular aqui na mão. Mas assim, depois corre lá no nosso Instagram, @evangelho com os jovens. A gente vai postar não muitos, mas alguns conteúdos, que também é um canal de comunicação com vocês. E a gente está muito feliz. Mas fala aí, Stelinha. Vai ser bem rapidinho, gente. É só porque, como é um momento muito especial para todos nós gostaríamos, tanto nós aqui, que estamos na telinha, quanto vocês no chat, dissessem com pelo menos, pode ser mais de uma, mas pelo menos uma palavra que resuma essa experiência que tem sido vivenciar o Evangelho com o jovem, mesmo você não sendo jovem, mas trazendo esse ar de jovialidade que a Boa Nova de Jesus nos pede. Então, vamos começar aqui na ordem alfabética, de novo, como o Mateuzinho falou, Alice. Gente, isso é sempre difícil, porque eu sempre sou a primeira. Desnecessário, mas tudo bem. Você quer que eu assuma? Não, tá tudo bem. Eu já tava Então tá pensando bom. desde o início da live, porque eu tô Eu já tava ansiosa. pronta, Já preparada tava pro bullying com o nome A. Mas eu acho que a palavra que me veio hoje à mente forte assim foi comunhão. Disso da gente estar junto e se fortalecer junto e não cair, né? Cair, mas levantar com mais rapidez para estar junto. E é isso aí, vão botando no chat, a gente já tá recebendo aqui. Quem é o próximo? Ordem alfabética é você, Eu vou interromper a Clara. ordem alfabética Ah, tá, porque você você tá falou ansioso. comunhão e eu Tá bom. tava. Eu só tenho uma coisa legal pra falar. Você falou comunhão e eu tava justamente, eu tinha pensado na minha cabeça, assim, reunir, né? Que é justamente assim, de vez em quando, assim, a gente. Eu posso, tal pessoa pode, não sei o quê, a gente entra aqui, conversa um pouco. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais, assim, pra mim, né? Estar em contato com vocês, com o chat, né? Além, claro, da mensagem. Agora Melou podemos a voltar ordem à ordem alfabética, alfabética? desculpa. Não, já melou a ordem alfabética? Eu também quero Pois falar. é, isso que eu queria Eu saber, ia quero porque falar a falar nossa também. também. Gabriel, foi fala, aleatória. Gabriel. Eu pensei na palavra perseverança. Assim, a gente não precisa ficar explicando toda a palavra, mas assim, é porque eu fico pensando que assim, todo mundo que trabalha, tem algum trabalho espírita, sabe que é assim, quando chega perto do trabalho, passa mal, alguma coisa acontece, comédia acontece isso. Alguém foi escalado para um papel da sensibilização, alguém passa mal. Aí atazana todo mundo. E assim, tu tem que ter muita perseverança. Eu acho que trabalhadores do movimento espírita, que não precisa ser um trabalhador formal de uma casa espírita, ou de um projeto espírita, assim, quem se propõe a ser um trabalhador de Jesus tem que lidar com muita perseverança na vida. Acho que principalmente nos trabalhos. Por isso que é bom a gente fazer toda semana tem pelo menos um vídeo gravado, alguma coisa. Eu acho que é o que a gente precisa nos tempos atuais. Já Agora que fala quem quer falar. quem quer, né? Eu tinha pensado, parecido com o Gabriel, mas eu tinha pensado em esforço. Porque às vezes a gente. Eu tenho coisa da faculdade para fazer, tenho trabalho, tenho, enfim, milhões de coisas. Mas a gente consegue separar um tempinho para estar aqui, porque a gente sabe que depois, né, a recompensa espiritual de bons fluidos e de bons espíritos com a gente, e das reflexões também, né, são uma recompensa muito grande. Então, para mim, é esforço. Puxando o gancho aí da Clara, pensei em fortalecimento, porque eu sei que depois que a gente sai do evangelho, a gente sai muito mais fortes, né? Muito mais, com muitas mais vibrações boas para durante a semana a gente levar tudo isso, tanto para a faculdade quanto para o trabalho, para
para outros lugares que a gente precisa de fortalecimento para encarar o dia a dia. Já quebrou a Uma ordem, palavra. já Não, quebrou a pode ordem falar, pode falar. já quebrou a ordem totalmente. Eu vou falar que o meu. Bem, o que eu pensei assim foi trabalho, mas assim, não é exatamente o que eu quero dizer. Assim, o trabalho no quesito de você ir lá, se esforçar, planejar a coisa, assim, ter essa felicidade. É mais a felicidade do trabalho em si do que o trabalho. Assim, tá todo mundo aqui trabalhando junto para isso, e tá todo mundo feliz. Isso é tão bom quando pensar nisso. Pode falar, Isa. Verdade, concordo totalmente. Assim, uma palavra que eu acho que, para mim, é... enfim, eu acho que tem tudo a ver, para mim, é amparo. Porque, para mim, todos esses momentos que a gente está junto, eu me sinto muito melhor, sabe? Porque todo mundo sabe que a vida é meio complicada às vezes. E às vezes a gente precisa desse amparo, mas também se permitir receber esse amparo, né? Porque a gente sabe que a espiritualidade sempre vai estar lá. Só que a gente tem que sempre permitir com que essas vibrações boas cheguem na gente, sabe? Não ficar sempre só aquela visão negativa de que nada vai passar, porque a gente sabe que passa. Falta só Eu... a Estelinha. Eu ia Ah, falar é. exatamente isso. E você, Estela? É que eu tô anotando aqui as palavras. E aí, mas a minha palavra, na verdade, eu já falei antes, era alegria, que eu falei no meio de uma fala. É alegria, é isso, né? A boa nova de Jesus é uma alegria. E a gente pode sentir essa alegria aqui nas, nas, no planejamento que a gente faz, nas intercorrências engraçadas que acontecem e que a gente consegue levar com leveza e trazer, como foi na fala de todo mundo, essa leveza para o nosso dia a dia também, quando as adversidades acontecerem, que a gente sabe equilibrar como a gente equilibra aqui no Evangelho, né? Sorrindo, fazendo esses momentos únicos e preciosos, essas pérolas que, que nos fazem tão bem. Alice, tem algum comentário também de, de Sim, antes palavras? da gente ir para o nosso encerramento, a gente tem aqui a Mariene dizendo alegria, a Ana Rosa dizendo alegria, temos a Clara dizendo amizade, né, que ela costuma dizer que somos seus amigos virtuais. Um abraço para Clara. Maria Helena botou conscientização da doutrina, a Jaque botou revigorante e a Cíntia botou leveza. São as palavras que a gente tem aqui. Só coisa boa, né, gente? Felizmente. Acho que é isso, né? Muito Acho bom. que por hoje é. Caramba, né, É... gente? Que coisa, 100 né? anos. 100 anos. Aí, Estamos ficando velhos, gente. Estamos ficando muito velhos. Ai, Os ai. jovens já não são mais jovens. Como assim? Jovens Espera, para gente. A próxima, a sempre. live de 2 anos vai ser uma live de 24 horas. Então se preparem. Sim. Porque se Não. preparem. Maratona do Evangelho. Maratona de evangelho. 24 horas de Lendo o evangelho no Evangelho ar. segundo o Espiritismo inteiro. Não, não é uma promessa, não cobrem. Sim. Mas acho que é isso, então. Podemos desencaminhar para nossa, infelizmente, prece final. Seu. Preceiro final é com você. Então agora vamos nos concentrar no tempo presente. Vamos pedir para Jesus, Deus, nossos guias e mentores, os guias que orientam esse trabalho, que eles possam estar juntos da gente, que possam nos fortalecer para essa semana, possamos carregar nossos fardos com mais leveza, com sabedoria, para lidar com os problemas, e alegria, para poder caminhar. Que a gente possa ser inundado de boas vibrações, sentir esse conforto do Evangelho,
que mesmo distantes, cada um em sua casa, possamos fortalecer nossos músculos para a caminhada da vida eterna. Muito obrigado aos mentores desse trabalho. Permitam que ele aconteça. E por essa live do Evangelho, de 100 episódios, que ocorreu sem nenhum problema. Muito obrigado por sempre nos guiarem e nos proteja. Que assim seja. Beijo, gente. Boa noite. Tchau, É E isso, até gente. semana Boa que noite. vem. Até os Beijo. próximos 100 evangelhos. Sucesso, gente! Beijos! Beijo! Beijos. E aí? Beijos de novo! Beijo, gente. Beijo. A produção ainda não cortou, não? Não sei.